Porque Ele é digno de ser exaltado, como já foi louvado aqui. Ele é digno de ser adorado, como já foi dito aqui. Então nós não podemos minimizar o Deus a qual nós servimos. Nós temos que lembrar todos os dias que Ele permanece no trono e que nós estamos sobre a palavra dEle e a de mais ninguém. Deus me deu uma palavra para essa manhã. Essa palavra se encontra no livro de Efésios. Na verdade, Deus me deu essa palavra essa semana e eu ia ministrar ela no nosso ministério. Efésios capítulo 2. Só que diante desse convite eu fui buscar o Senhor e Deus me deu o discernimento que era para este lugar, que era para esta casa. Efésios capítulo 2 diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes deste mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste mundo, segundo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou em nós. Hoje é um culto de ceia, e ceia não é dia de tristeza, ceia não é dia de acusação, ceia não é dia de apontamento, ceia é dia de gratidão, porque Ele se entregou numa cruz por mim e por você. E o apóstolo Paulo, ele fala com a igreja de Éfeso, e ele começa a declarar e a dizer assim: olha, antes vocês eram mortos, porque o salário do pecado é a morte. Que morte é essa, pastora? Nós éramos mortos espirituais. E a palavra de Deus diz que Paulo começa a lembrar aquela igreja, o estado miserável que aquela igreja vivia, antes de Cristo Jesus. Porque todos nós, antes de Cristo Jesus, nós éramos miseráveis, mortos, desprezíveis. Mas por conta da entrega de Jesus naquela cruz, nós somos salvos. Nós somos resgatados. Nós somos adotados. E hoje nós vivemos em Cristo. E nessa manhã é uma manhã de gratidão. E esses dias eu postei algo no meu Instagram e eu coloquei assim que normalmente quando a gente aceita Jesus, as pessoas ficam esperando coisas físicas acontecerem na nossa vida para que elas possam ver que realmente Jesus está na nossa vida.
Porque ainda há pessoas que acham que Jesus ela está num carro, está numa roupa, está numa casa. Ainda há pessoas com uma mente pequena que não entenderam a imensidão desse Deus a qual nós servimos. Só que eu coloquei no meu Instagram que a melhor coisa que aconteceu na minha vida não foi Ele ter me dado um carro, ter me dado uma casa, ter mudado o meu nome, ter mudado a minha fisionomia. A melhor coisa que Ele fez na minha vida foi Ele me fazer livre. Livre de depressão, livre de amargura, livre da ira, livre do ódio. Então Paulo está dizendo à igreja de Efésios assim: olha, vocês não eram nada, vocês não tinham nada, vocês estavam mortos, mas por causa da entrega dele lá na cruz, hoje vocês vivem, hoje vocês são livres, hoje vocês têm um nome, hoje vocês têm um Pai, hoje vocês sentam nas regiões celestiais, no trono junto com Ele. E Paulo começa a dizer para aquela igreja assim: olha, vocês são salvos pela graça. E o que isso quer dizer, pastora? Quer dizer que eu não vou ser salva porque eu venho na igreja todo dia. Eu não vou ser salva porque eu sou o melhor obreiro da igreja. Eu não vou ser salva porque eu sou a pastora da igreja, porque eu sou o membro melhor dizimista da igreja. Eu vou ser salva, eu sou salva porque Ele morreu naquela cruz. E Paulo está dizendo para aquela igreja assim: olha, aqui ninguém é melhor que ninguém. Ainda que vocês façam tudo que é possível a vocês, isso para Deus não vai ter valor nenhum, porque Deus não quer ninguém se vangloriando de nada. Porque Ele é o único que deve ser adorado, Ele é o único que deve ser exaltado, Ele é o único que deve ser engrandecido. Então, quando eu coloquei no meu Instagram que a melhor coisa que Jesus fez na minha vida foi me fazer livre. E quando eu comecei a ler essa palavra, eu comecei a lembrar das misérias da minha vida, das mazelas da minha vida. Essa manhã é uma manhã de cura. Eu fui uma mulher depressiva durante um bom tempo da minha vida. Eu me lembro que o telefone tocava do meu lado, e o telefone tocava horas, 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 horas. E eu não esticava o braço para pegar o telefone. Eu me lembro que o meu esposo levantava todos os dias às 6 da manhã para ir para a igreja. E eu olhava para ele e dizia para ele assim: vai você, porque eu não quero ir para a igreja. E eu lembro isso daqui, eu disse: Deus, como eu era morta, como eu não tinha vida. E hoje eu sou grata ao Senhor pelo que Ele fez sobre a minha vida. Você que está aqui hoje, precisa da cura nas suas emoções. Pode receber essa cura, porque Ele já está curando você nessa manhã. E o Senhor me levou para uma outra palavra, que é uma palavra bem conhecida. E eu não vou tomar muito tempo da igreja, porque eu só vou falar aquilo que Ele me permitiu falar. Ser livre em Jesus é ter domínio próprio das nossas escolhas. Como eu fui para Jesus bem cedo, hoje eu tenho 37 anos, mas ainda muito jovem, estava com o Senhor. E eu me lembro que as minhas amigas do mundo, elas diziam assim: Maísa, mas se eu for para a igreja, eu vou ter que andar igual você anda. Eu vou ter que me vestir igual você se veste. Eu vou ter que deixar as coisas que eu gosto. Ser cristão é muito chato, é muito ruim. E eu me lembro que eu disse para as minhas amigas assim: vocês não entenderam nada. Hoje eu sou livre, vocês estão presas. Mas como assim você é livre e nós somos presa? Porque eu só bebo se eu quiser, vocês não, vocês bebem porque vocês são escravas.
Eu só vou usar essa roupa indecente se eu quiser. Vocês usam porque vocês são escravas. Então ser cristão não é ruim. Ser cristão é ser livre. Ser cristão é ter dependência total em Deus e saber que todas as escolhas de Deus são as melhores escolhas, ainda que Ele diga não. Tem pessoas que ficam tristes com o não de Deus. Mas o não de Deus é significado de amor. O não de Deus é significado de cuidado. O não de Deus é significado de proteção. Porque Deus vê tudo lá na frente. Então, quando eu falava com as minhas amigas, eu dizia para elas: eu sou livre. Uma música mundana não me domina mais. Porque hoje eu tenho autoridade para dizer: isso não me pertence. Eu sou livre para saber como meu pai me quer. Quando eu abro a porta do meu guarda-roupa, eu pergunto para ele: pai, como você quer me ver vestida? Como o Senhor quer que eu me porte? Filha, eu te escolhi. Ainda muito jovem, eu vou te fazer referência para muitas mulheres. Por isso eu quero de você uma grande renúncia. E durante muitos anos da minha vida, eu vivi um processo de renúncia muito grande. Mas não porque eu era escrava, mas porque eu era livre. E eu queria obedecer a Cristo em todas as coisas. Ser livre, irmãos, é levantar de manhã cedo, com disposição para vir para a casa do Senhor para adorar. Quantas pessoas hoje vão dormir até o dia acabar, porque se acabaram numa madrugada escravos. Mas eu e você estamos aqui adorando o Senhor. E Deus me deu mais uma palavra bem conhecida, que diz assim, João capítulo 12. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Glória a Deus. E eu fiquei meditando quando o Senhor falou, através da vida de Paulo, que aquela igreja tinha só motivos para glorificar, porque ela era uma igreja livre, liberta, salva. E eu fiquei, quando ele me levou para essa outra passagem, eu fiquei pensando assim: Deus, quem era esse casal? Eu sei que essa passagem lá tem várias referências, mas eu comecei a pensar no físico e eu disse: Deus, quem era esse casal? Um casal que tem como amigo, porque você só leva para uma festa de casamento alguém que você tem intimidade. Porque nós sabemos que não é fácil fazer uma festa de casamento. Mas aqui está especificando bem que Jesus estava ali com seus discípulos e a mãe de Jesus também estava ali. E essa passagem também diz que, acabando aquela situação, Jesus parte para um outro lugar com sua mãe, com seus discípulos e com seus irmãos. Então vamos dizer que a família de Jesus todinha estava ali. E eu fiquei pensando comigo assim: Deus, que casal era esse que convidou a pessoa mais importante para a festa deles? E eu comecei a trazer isso para a minha vida e para a sua vida. Eu quero deixar hoje: quem são as pessoas que você mais anda?
Porque as pessoas que a gente anda tem que ter Jesus. As pessoas que caminham com a gente tem que ter Jesus. E quando Maria, a sua mãe, ela viu ali aquela situação, o vinho representa alegria, a falta do vinho, a vergonha. E ela sabendo que aquilo não podia acontecer, ela então fala com Jesus. E o Senhor disse para mim ao meu coração assim: todas as vezes que a igreja do Senhor estiver comigo, ela nunca ficará desamparada. Aquele casal, ele não foi desamparado. Aquele casal, aquela festa, não faltou alegria, não faltou aliança. E o Senhor começou a ministrar no meu coração a minha aliança com Deus, a sua aliança com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Enquanto Ele estiver no centro da nossa vida, não vai faltar alegria, provisão, resposta, livramento. Enquanto eu e você estiver com Cristo, enquanto nós estivermos aliançados com Ele, Ele será o nosso provedor, Ele será a nossa resposta, Ele será tudo aquilo que a gente precisa, seja físico, seja espiritual. A Bíblia diz que o melhor vinho veio dele. Talvez você já esperou muitas coisas dos outros, das pessoas, dos homens, mas Deus está dizendo nessa manhã: espere dele, porque o melhor vem dele. Ainda que pareça que está acabando tudo, ainda que você olhe que você não veja saída, Deus está dizendo: calma. Sabe o que ele quis dizer para Maria? Aquieta, mulher. E quantas vezes Deus não tem que olhar para mim, para você e dizer assim, ó: calma, espera, não tem nada fora do controle aqui não. Eu sei como trabalhar, eu sei como operar um milagre. Só que Maria fala para os homens daquela festa. Por isso que eu disse para vocês no início dessa palavra, que a obediência ainda continua sendo o melhor caminho do milagre. Maria falou para os homens daquela festa, para os empregados daquela festa: tudo que eles mandarem você fazer, façam. Ela quis dizer assim, ó: tudo que eles mandarem, tudo que ele mandar fazer, obedeçam. Ei, qual é o seu nível de obediência diante de Deus? Qual é o seu nível de obediência diante de Deus? E mais um detalhe dessa festa de casamento. A Bíblia nos relata claramente que ali se iniciou os milagres de Jesus. Então significa que Jesus ainda não era o bambambam. Significa que eles não tinham contemplado tudo que eles tinham para contemplar, para dizer assim: o cara está mandando encher de água, então vamos encher. Isso significa que vai ter situações na minha vida e na sua vida que nós vamos ter que caminhar por fé. Isso significa que nem tudo vai bater igual a matemática bate. 2 com 2 é 4. Porque afinal de contas, água é água e vinho é vinho. Só que na mão de Jesus, o que não tem vida tem vida. Porque você não tinha vida e Ele te deu vida. Você não era livre e Ele te fez livre. A água era água, mas Ele transformou em vinho. E quando Jesus opera o milagre, o mestre Sala, o homem responsável por experimentar a bebida, fica confundido. Sabe o que isso significa?
que aquilo que Deus fizer na tua vida não é para ninguém explicar, é para você viver. As pessoas vão querer explicação, as pessoas vão perguntar, mas como que isso aconteceu? Como que você resolveu esse problema? E você vai dizer assim: foi o Senhor que fez todas as coisas, foi o Senhor que operou todas as coisas. E uma coisa que eu sempre guardo dentro de mim, e eu quero deixar isso para você: a palavra de Deus basta. A palavra de Jesus bastou naquela festa. Não precisou de muita coisa, a palavra dele bastou naquele lugar. Só você sabe como você deixou sua casa. Só você sabe como está as suas finanças. Só você sabe como está o seu ministério. Só você sabe como está o seu casamento. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Jesus estiver nessa causa sua, só a palavra dele basta. Nós não precisamos provar nada para ninguém. E até quando a gente não está no controle da situação, ele cuida. Porque o responsável de cuidar daquela área com certeza não eram os noivos. Porque os noivos estavam ocupados. Você já viu numa festa de casamento os noivos estarem atentos a todo o trabalho? Não, porque eles aproveitam a celebração. Mas até quando eles estavam lá, cuidando da celebração, aproveitando a celebração, Jesus estava cuidando deles. E eles não foram desamparados. Deus sabe que tem dias que você não está muito legal. Deus sabe que tem dias que você está baqueado. Deus sabe que tem dias que você fala: Senhor, eu estou cansado. Deus, eu estou sem força. Aí o Senhor, Ele mesmo assim, Ele cuida de você. Mesmo assim, Ele segura nas tuas mãos, Ele te coloca de pé, Ele envia uma pessoa diante de você, Ele envia uma palavra, Ele envia um louvor, porque Ele é um Pai que cuida. E nessa manhã eu quero dizer para você: somente descansa nele. E para você que ainda não o confessou como Cristo, pela fé, confesse Ele nessa manhã. Porque a partir do momento que você confessar Ele como Cristo na tua vida, Cristo significa salvação, Salvador, aquele que me libertou, aquele que me salvou. Aceite Ele hoje. Porque grandes coisas Ele vai fazer sobre a tua história. Se eu fosse contar tudo que Ele fez em mim, de dentro para fora, Ele me ensinou a perdoar. Como eu era dura de coração. Talvez você está aqui hoje e você precisa receber desse Cristo para você começar a perdoar. Para quem não sabe, eu era mulher de um traficante. Um homem que cheirava 25 gramas de cocaína por dia. Um homem que vivia debaixo de uísque de Red Bull 24 horas. Um homem que ia para os baile funk, e lá nos baile funk eles faziam tudo que eles queriam, inclusive me traía. Não foi uma e nem foi duas vezes. Mas o dia que Jesus entrou na minha casa, o dia que Jesus entrou na minha família, o Senhor mudou a minha história. Hoje o meu esposo é um pastor. Hoje o meu esposo lhe toca todos os instrumentos da igreja sem nunca ter feito um curso. Meu esposo é o único homem convertido de uma família inteira espírita de berço, desde criancinha. Porque quando Deus faz uma promessa, irmão, quando Deus faz uma promessa, ninguém pode parar Ele. E a melhor escolha que eu fiz da minha vida foi entregar minha vida para Jesus. A melhor escolha daquele casal naquela festa de casamento foi ter convidado Jesus para aquele lugar. Assim como os espíritos das trevas, eles hoje se manifestam através dos corpos físicos.
que dão legalidades para Ele. Assim o Espírito de Deus se manifesta através dos filhos de Deus na terra. Então ande com filhos de Deus, ande com pessoas manifestantes da glória de Deus. Convide para a sua vida pessoas que andam no caminho de Deus, que temam a palavra de Deus, que vão te dar conselhos segundo os conselhos de Deus. Porque isso vai te dar vida, vai te dar liberdade, vai te dar livramento, vai te dar gozo. Pastora, e as demais coisas? As demais coisas o Senhor cuida. Porque a Bíblia diz assim que Ele cuida das aves, dos pássaros que não trabalham. Quem dirá de mim e de você? Você está aqui, você está preocupado hoje? Você está angustiado? Porque amanhã é segunda-feira e você tem um compromisso para honrar? Ergue a sua mão e recebe. Recebe milagre nessa semana para a sua vida. Recebe providência para a sua vida nessa semana. Toma posse do que Deus tem para você nessa semana. E descansa nele. Porque lá em Efésios capítulo 1 já diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você tem noção que antes do mundo ser criado, você já estava elegido nele, você já existia nele, você já era separado nele. Algumas pessoas, elas pensam assim: eu nasci porque eu fui o espermatozoide mais rápido da minha mãe, do meu pai. Não! Você nasceu porque você foi elegido nele. Hey! E nós nascemos para um propósito. Eu nasci para ser representante da luz. E essa é a palavra que vem ao meu coração. E que eu aprendo com Jesus hoje. É nunca esquecer que um dia eu era morta. E que hoje eu sou viva. Pastora, mesmo passando por algumas dificuldades, lógico. Porque as dificuldades nos aperfeiçoam. As dificuldades trabalham em nós a fé. As dificuldades nos faz crescer, nos faz evoluir. As dificuldades faz você entender que você tem um pai que cuida. Você sabe o que é um pai que cuida? Eu quero te dar um conselho: entra no teu quarto, fecha a tua porta, pratica Mateus capítulo 6. Fala com Ele em secreto e Ele vos exaltará. Quantos conversam no secreto eu não tive com Ele? E quantas respostas do lado de fora Ele não me deu? Não se preocupe com nada. Apenas permaneça sendo livre. A palavra do Senhor no livro de Gálatas diz que nós não podemos voltar a nos colocar debaixo de um jugo de servidão. Deus não fez a gente para servir as obras da nossa própria carne. Deus nos fez para servir a Ele, para andar em espírito, para andar em comunhão. Quantas vezes o Senhor trabalhou isso em mim. E quando ainda muito jovem, com 19 anos, quando Ele me pediu toda a minha vaidade, eu não entendia o porquê que Deus queria aquela vaidade minha. Eu já vou encerrar. E o Senhor disse assim: eu vou te transformar primeiro, para depois transformar outras pessoas. Mas primeiro eu vou arrancar de você toda a carnalidade, porque o meu espírito não se mistura com a carne. E Ele foi arrancando de mim, arrancando de mim, arrancando de mim. E eu fiquei tão irreconhecível que tinha pessoas que me conheciam e não acreditavam que era eu. Mas grande era a obra que Ele fazia de dentro para fora em mim. Então, se Ele quiser trabalhar em você, se Ele quiser moldar você, se Ele quiser transformar você, deixa Ele transformar.
Porque a obra que Jesus faz, ninguém desfaz. E hoje eu sou livre para a glória do Senhor. Aquele casamento, o vinho novo chegou, e o vinho novo chegou na minha vida. O vinho novo chegou na minha casa. O vinho novo hoje já está sobre você, não vai chegar sobre você. O vinho novo já está sobre você. Quando eu vou dirigindo e eu vou tomando posse, eu vou declarando dentro do meu carro, e eu vou dizendo: Deus, obrigada porque eu sou livre. Obrigada porque o Senhor está aqui, porque eu te amo. Hoje o Senhor é a paixão da minha vida. Senhor, obrigada porque hoje eu te enxergo, hoje eu te vejo nos mínimos detalhes. E estar numa Santa Ceia para mim é o culto mais importante, porque aqui eu me lembro do que Ele fez por mim lá naquela cruz. Seja grato a Deus. Se você ainda não é batizado, busque os pastores e se batize. Busque o caminho de Jesus. Porque se eu fosse contar, como eu já disse, vocês iriam ficar aqui o dia inteiro. Eu não ia conseguir contar tudo que o Senhor fez na minha vida. E eu quero deixar para esse casal que está aqui, para a Adriele, para o seu esposo, que as pessoas não entenderam alguns passos de vocês. Eu vejo uma eu vejo como se fosse uma reunião. E eu vejo homens engravatados, homens vestidos de terno. Eu entendo que são homens de autoridade. E eu vejo esses homens conversando de vocês numa mesa. Mas eu vejo o Senhor pelejando por vocês diante do mundo espiritual. E o Senhor diz que há uma porção muito grande sobre vocês, de ousadia, de autoridade. Eu vejo um romper de Deus muito grande. E eu vejo vocês sentando numa mesa. E a palavra que vem ao meu coração é que o Senhor prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Tem algo que Deus vai fazer na vida de vocês e que as pessoas terão que reconhecer o que o Senhor tinha sobre vocês. Porque Deus, Ele não nos fez para estar debaixo de jugo de homens, mas o Senhor nos fez para estar diante do plano dEle, do propósito dEle. E vocês ainda muito jovens, o Senhor escolheu vocês, o Senhor separou vocês. E eu vejo o Senhor numa peleja muito grande. E o Senhor fala para você, Adriele, aqui está o teu coração. Porque eu vejo um plano de Deus muito grande para você também. E o Senhor diz para você que Ele vai te surpreender. Eu vejo o Senhor te visitando de dentro para fora. E renovando as tuas forças. Renovando as tuas forças, o Senhor te renova nessa noite, nessa manhã. O Senhor te renova. Eu vejo, pastor, sobre a tua vida, um sopro muito grande de Deus. Algo Deus vai fazer sobre você, porque Deus está sondando o teu coração. E o Senhor vai movimentar as águas. E eu vejo um vinho novo de Deus sobre você. Eu vejo um vinho novo do Senhor sobre a tua vida. E Deus fala para você não temer. O Senhor tem algo sobre a tua vida e o Senhor vai derramar sobre você uma ousadia. Decaia, subecaia. Você precisa disso. Eu vejo um rompimento de Deus sobre você. E Deus fala para você nessa manhã, decaia, sobecanto, que Ele te fortalece. E algo vai alegrar muito o teu coração. Muito. Prepare o coração de vocês. Eu vejo um rompimento muito grande acontecendo. Vai ser sobrenatural, mas eu também vejo uma grande provisão.
Eu vejo um trabalhar de Deus sobre vocês. Muitas das vezes, Driele, vocês andaram pela fé. Sabe o que é andar pela fé? E o Senhor está dizendo assim: olha, vocês estão provando de mim. Vocês vão experimentar ainda da minha glória. Vocês ainda não experimentaram do que eu vou fazer. Eu vejo muitos milagres sobrenaturais acontecendo. Eu vejo você tocando em pessoas assim, ó. E você testemunhando a olho nu o que Deus vai fazer. Deus disse para você que é por isso que muitas vezes Satanás tenta te oprimir, tenta te calar, porque ele sabe que você é uma bomba. E Deus está dizendo para você nessa manhã: você não vai remar calamanda subi, porque eu te chamei foi desde o ventre da tua mãe, e eu tenho uma grande obra sobre ti. Tu quer milagre sobrenatural? Tu quer cura maravilhosa? Achou caia subi. E Deus diz assim: não se preocupa, porque eu vou cuidar dos teus. Eu vou te surpreender, e tudo será para minha honra. Disseram que tu era só uma menina. Tu era mesmo só uma menina, mas uma menina na minha mão, uma menina que eu escolhi, uma menina que eu separei, uma menina que eu curei no secreto. E Deus está dizendo para você assim: apenas use as ferramentas que eu te dei. Aleluia. Com a permissão dos pastores, eu queria fazer uma oração pela igreja. Aleluia. Se todos puderem se colocar de pé. Aleluia. Oh, bendito. Oh, Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa manhã. Nós te damos liberdade nessa manhã, Deus. Faz o teu querer. Ah, Senhor, nós te agradecemos. Obrigada pelo livramento que o Senhor nos deu. Obrigada porque hoje nós somos livres. Obrigada porque o Senhor tem cuidado da tua igreja, do teu povo. Obrigada pelas correntes sendo quebradas aqui nessa manhã. Obrigada, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Pelos olhos que estão sendo abertos aqui nessa manhã, pelos ouvidos que estão sendo destravados aqui nessa manhã. Deus, nós te louvamos. Pai, obrigada pelos lares que estão sendo tocados nessa manhã. Pai, porque nós tomamos posse do vinho novo. Assim como o Senhor operou naquele casamento. Pai, que o teu vinho venha sobre nós, que o novo do Senhor venha sobre nós, que a alegria do Senhor venha sobre nós, e que o teu nome, ó Deus, ele seja exaltado, para toda honra, para toda glória. Senhor, toma todos os jovens dessa igreja, toma todas as crianças dessa igreja, toma todas as gerações dessa igreja, toma todos os ministros dessa igreja. Pai, nós colocamos todos eles debaixo da tua autoridade. Pai, que o Senhor venha ativar a vida deles, que o Senhor visite agora a Caroline, que o Senhor visite agora a casa dela, visite o esposo dela, toca agora nos filhos dela. Pai, toca agora sobre cada lar aqui representado. Pai, toma esse ministério de dança, toma esse ministério de adoração. Pai, cobre com teu sangue essa casa. Pai, nós entregamos a cidade de Jacareí ao Senhor. Pai, vai visitando cada lar agora em Jacareí, vai abrindo os olhos, ouvidos, vai trazendo para a tua presença, vai trazendo para a tua casa. Pai, nós liberamos hoje uma unção de rompimento em Jacareí, que este casal possa contemplar a dupla honra do Senhor, que o Senhor confunda aqueles sob canto de Micaiasúbia. Pai, nós liberamos agora, em nome de Jesus, que haja liberdade sobre este lugar, que haja cura sobrenatural neste lugar. Pai, que a unção que está diante do teu trono, a unção de milagre sobrenatural esteja sobre este lugar. Pai, que o paralítico ande, que o cego veja, que o câncer saia para fora. Pai, toca nos obreiros,
toca na retaguarda dessa igreja, Pai, toca no ministério de intercessão, Pai, que o teu nome venha a ser exaltado, Pai, é o que nós te pedimos, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai. Senhor, eu libero uma unção aqui neste lugar de provisão. Senhor, Tu és a provisão de cada um que está aqui hoje. Pai, Tu és o Deus que vai surpreender lares, casa, famílias, em nome de Jesus. Amém. As palmas adoram o Senhor, amém? Graças a Deus. Bom dia, povo de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Deus me chama de madrugada e fala: eu tenho um sonho com essa profeta de Deus ministrando aqui. Eu não tenho tanto contato com ela, a pastora Adriele. E eu falei: amor, eu sonhei. E agora eu entendi, não é simplesmente uma palavra. Aonde um profeta pisa, algo acontece. Ela é uma profetisa de Deus. Toma posse de tudo isso. Toda vez que Deus me chama e pede para mim convidar alguém para pregar, Ele tira a minha voz. Acho que Ele tem medo de eu desobedecer Ele. Fala para o teu irmão: obedecer é melhor do que sacrificar. Amém. Quero chamar os pastores aqui. Nós vamos receber a Santa Ceia. Estou muito abençoado. Muito abençoado. Muito abençoado. Nós vamos receber a Santa Ceia do Senhor. Pode entrar.